Olá, terceiro ano. Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. É muito bom estar com vocês novamente, certo? Então, vocês vão precisar do livrinho de vocês. E eu havia falado a vocês, né, que essa unidade do livro de Geografia foca muito na questão da água, né? E a gente vai falar um pouco sobre nós já vimos que a água tem muitas utilidades. Nós vamos falar um pouco sobre essas utilidades. A gente viu que a água, né, é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Nós já falamos várias vezes. Para a nossa higiene. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de água, né? Então, eu até havia falado, né? Tem pessoas que acham que se uma pessoa tiver muito dinheiro, ela não vai passar sede. É aí onde está o engano, né? Porque se a água do planeta acabar, essa pessoa não vai beber dinheiro, né? Não vai ter suco, porque não tem água para fazer esse suco. Não vai ter leite, por quê? O leite vem da vaca. A vaca precisa de água também para poder se manter viva. E a água, ela, né, é responsável por tudo, até pela nossa saúde. Tem pessoas que ficam com problemas sérios de doenças porque não bebem água. Gente, água é tudo para o corpo da gente. A gente fica desidratado, a gente pode adoecer se não beber água, né? Tem até outros tipos de doença. Inclusive, tem pessoas que ficam com problemas respiratórios sérios. Algumas pessoas, claro, porque já tem esse problema assim, mas tem pessoas que ficam com problemas respiratórios sérios porque não bebem água. Então, não limpa as suas vias respiratórias, não limpa os seus órgãos. Tem pessoas que têm prisão de ventre porque não bebem água adequadamente também. Tem pessoas que ficam com a pele resseca porque não bebem água. Inclusive, eu até havia falado, né, tem pessoas que dizem assim, minha pele está muito seca, vou comprar um hidratante. Aí compra um hidratante bem caro, resolve só na hora que passa, quando seca, a pele fica do mesmo jeito. Por quê? Para a gente ter uma pele bonita, a gente precisa beber água. A hidratação no corpo da gente, ela tem que vir primeiro por dentro. Se você está tomando remédios, né, tem pessoas que usam antibióticos, usam antialérgicos, tem que beber água, né? Então, tudo no nosso corpo, tudo na nossa vida gira em torno da água, certo? E na aula passada, a gente falou sobre a importância da água, né? Então, a gente viu como é importante a gente cuidar dessa água, porque a gente tem pouquíssima água disponível, água própria para o consumo humano, a gente tem pouquíssima disponível no nosso planeta, né? E até para a gente poder se alimentar, a gente precisa de água. Tem frutas que são ricas em água, certo? Mas, por exemplo, a melancia é rica em água. Mas se não tiver água, vai nascer melancia? Não vai. A gente não vai ter alimento nenhum se não tiver água, né? Porque nem a gente vai poder cozinhar esses alimentos. Não vamos ter os animais que nós utilizamos na nossa alimentação, não vamos ter porque eles precisam beber água. Não vamos ter frutas e verduras porque as plantas precisam ser regadas para poder fornecer a gente as frutas e as verduras, certo? E a gente viu na aula passada, a gente fez a página 103, foi isso? Durante o vídeo, e a 104 foi a atividade de casa. Então, nós vamos fazer a correção, tá? Quarto tem assim, por que é importante economizarmos água? Por que é tão importante a gente economizar água? Olha a correção.
Porque de toda a água existente no planeta, apenas 1% é água doce, né? Que no caso é a água que a gente pode utilizar para o nosso consumo, própria para o consumo humano. O restante, 99%, é água salgada e das geleiras. A água das geleiras está no estado sólido, a gente não pode utilizar, não tem como a gente utilizar essa água, certo? O quinto era pessoal, tinha assim: como você pode contribuir para evitar o desperdício de água? Então aí era cada um ia dar sua resposta, né, já que era pessoal. Sexto, elabore uma frase que expresse a importância da água em nossa vida. Depois, socialize-a com seus colegas. Como vocês estão assistindo a aula em casa, então, bastava você escrever uma frase falando sobre a importância da água, certo? E lá embaixo tinha um retângulo com uma frase: a água é um elemento vital para a sobrevivência dos seres vivos. Sem ela, não é possível a vida no planeta, certo? E a gente hoje vai falar sobre a água e a energia elétrica, né? A gente precisa ter cuidado em uma coisa, né? A água, ela gera energia elétrica. E a gente sabe que a maior parte da energia do nosso país é energia elétrica. Então, energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Inclusive, nós temos uma hidrelétrica que ela é muito famosa, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela fornece energia para boa parte do nosso país, certo? Então, na página 105 tem aí a água e a energia elétrica. Para que haja energia elétrica, né, são construídas algumas barragens, né, algumas usinas hidrelétricas. Agora, claro, a água gera energia, por isso que a gente nunca deve ligar um ventilador, ligar uma tomada, se a gente estiver molhado. Depois do banho, a gente não deve fazer isso. Por quê? Se a água ela gera energia elétrica, então a probabilidade da gente levar um choque vai ser dobrada. E muitas vezes esse choque é fatal. Tem pessoas que morrem por causa do choque elétrico. Então, justamente por isso, você não deve pegar em tomadas com mão molhada, não deve pegar em fio, em extensão, em nada, né? Ligar ventilador, ligar aparelho nenhum, você depois do banho você molhado, porque o risco de choque é muito alto. Não deve passar chapinha no cabelo com o cabelo molhado, é perigosíssimo. Inclusive já tiveram pessoas que morreram por conta disso, porque estavam com o cabelo molhado e acharam que passando a chapinha ia secar esse cabelo, né? E o efeito foi contrário. A pessoa terminou morrendo por causa do choque. Então, por isso, a gente nunca deve mexer em eletricidade com o corpo molhado. Na verdade, a eletricidade é coisa de adulto, né? Vocês o certo é vocês não mexerem de jeito nenhum. Mas, inclusive, até colocar o seu celular para carregar na tomada. Não coloque se você estiver molhado. Ou você tiver, mesmo que você diga assim, estou enrolado na toalha, mas a sua toalha, ela está molhada, porque você tomou banho, você se enxugou. Seu cabelo pode estar molhado, seus pés podem estar molhados. Então, água e eletricidade só nas usinas hidrelétricas, tá, gente? A força da água gera energia elétrica.
Se a gente observar aqui nessa imagem, ó, veja só a velocidade, a força que a água cai. E é justamente essa força que faz com que a energia elétrica seja gerada. E a água, ela é responsável pelo funcionamento das usinas hidrelétricas, certo? Então, não adianta você dizer assim, mas tem outras formas de energia, tá? Mas aqui no nosso país, a energia elétrica ela ainda é mais utilizada. A queda d'água move as turbinas. Ó, essa queda de água faz as turbinas se moverem e assim vai gerando a energia elétrica. Outra coisa, por isso que é tão importante a gente economizar a energia elétrica. Por quê? Se a gente gasta energia elétrica, a gente vai gastar mais água, né? Já que é a água que faz com que tenhamos energia elétrica. E vai ser preciso construção de barragens. Então, para fazer essas usinas, a usina hidrelétrica, tem que se construir uma barragem, certo? E essa barragem, ela muitas vezes modifica o meio ambiente. Por quê? Muitas vezes tem plantas, então essas plantas nessa vegetação tem que ser retirada daquele local para poder ser construída uma usina hidrelétrica. Então, dá um certo trabalho, né? Um certo prejuízo à natureza. E se aumentar o consumo de eletricidade, vão precisar fazer mais usinas hidrelétricas. Se nós já temos algumas aqui em nosso país, se a gente começar a gastar bem muita energia, a gente vai precisar aumentar a quantidade de usinas hidrelétricas. E o meio ambiente vai ser mais afetado ainda, certo? Problemas, né? As usinas hidrelétricas, elas têm essa parte do benefício para a população, porque gera energia elétrica. Mas também tem a parte ruim. A parte boa é que ela gera energia elétrica para toda a população. Mas a parte ruim é que para essas barragens, essas usinas serem construídas, elas modificam a paisagem, modificam o meio ambiente. Né? Toda vez que é construída uma usina hidrelétrica, né? Então o meio ambiente ele é afetado. Destrói a vegetação, certo? Muitas vezes as matas, as florestas são destruídas para poder construir essas usinas. Acaba com o habitat dos animais. Outro problema da construção de usinas. Né? Muitos animais, eles vivem num lugar, então esse lugar ele é devastado, porque precisa, né, construir essas usinas, e os animais entram em extinção também por conta disso. E retira as pessoas de suas casas. É o que nós vemos bastante, né? Uma área, ela foi comprada, vai ser construído um shopping, vai ser construída uma grande rede de supermercados, vai ser construída uma barragem. Então, o que é que acontece? As pessoas que moram ali recebem, algumas vezes, uma indenização. É uma indenização baixa, muitas vezes que não dá para comprar uma casa em outro lugar. E aquelas casas são demolidas e são feitas as construções. Né? Então, vejam só quantos problemas as usinas elas podem provocar. E aqui está mostrando o esquema, né, como funciona essas hidrelétricas, como elas funcionam. Tem a parte do reservatório, ó, o canal, o duto, a turbina, né, que está aí, ó, gerando essa energia. E, ó, essa energia está sendo gerada, linhas de distribuição de energia. É aí que ela vai se espalhando
para vários locais. Eu não sei se vocês têm acompanhado, têm visto nos jornais ultimamente, o estado do Amapá está passando por uma situação muito difícil. Eles estão há vários dias sem energia. Então vocês imaginem, eles perderam alimentos porque a gente sabe que tem muitos alimentos que nós só podemos conservar nas geladeiras. Então, sem energia, como é que esses alimentos vão ser conservados? Então, muitos alimentos foram estragados, tanto das casas, né, quanto dos mercados, né, dos açougues. Não tem freezer, não tem geladeira, os freezer e geladeira não funcionam sem energia. As pessoas não têm ar-condicionado, não têm ventilador, estão dormindo no calor, não tem abastecimento de água, né, também. Tudo isso provocado pela falta de energia elétrica. As ruas escuras, né, não tem energia. Então, risco de violência, né, risco de assaltos maiores, maior ainda. Então, vejam só o que quanta coisa há, como a energia elétrica ela é importante. Né? As pessoas ficam no escuro dentro de casa também. Não tem energia. Aí vocês imaginem você dormir com muriçocas, com mosquitos, né? Um calor desse que a gente tá, né, tendo que suportar. Tudo porque não tem energia elétrica nesse estado. E já faz muitos dias. Então, foi um apagão que teve lá. E, inclusive, tem alguns apagões que acontecem em vários estados brasileiros ao mesmo tempo, que é o quê? Às vezes, foi uma falha na usina hidrelétrica, no motor, nas bombas, né? Teve uma falha e tem aqueles apagões. E muitas vezes esses apagões demoram a serem descobertos para as pessoas olharem o que foi que provocou isso, para eles poderem identificar o que provocou isso. Então, vários estados ficam às escuras, né? Então, nada funciona. O metrô não vai funcionar quem depende do metrô como transporte público, que ele precisa de energia. Então, vira aquele caos, né? Você não pode assistir uma televisão, você não tem internet sem energia. Tudo isso está acontecendo lá no Amapá. Inclusive, muitas escolas lá cancelaram aula porque não tem internet. Então, até para você se comunicar com outra pessoa está difícil lá. Então, vamos refletir, né? Não é que eles tenham estragado a energia, não, tá, gente? É porque lá teve um problema, um apagão. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é como a energia elétrica é importante na nossa vida. Então, por isso que a gente deve preservar, né? Quem é que não gosta de dormir com ventilador, com ar-condicionado? Né? A gente dormir no calor é muito ruim. Quem é que não gosta, né, de conservar o seu alimento na geladeira? Quem é que não gosta de à noite, todo mundo tá cansado, assistir uma TV? Ficar na internet e conversar com aquele parente distante da gente. Então a energia elétrica ela é importante para muitas coisas. Né? Olha aqui, ó, outras imagens das hidrelétricas, ó. Olha aqui a queda d'água. Olha aqui, essa parte de trás aqui é o reservatório, né? A represa. Então, essa água vai caindo e essa força da água vai movimentando essas turbinas e vai gerando, assim, a energia elétrica. Olha aqui, ó. Outra coisa. Se a gente gasta muita água, a gente pode ficar sem energia elétrica. E se a gente gasta muita energia elétrica, a gente vai diminuir a quantidade de água. Como a energia elétrica é gerada pelas hidrelétricas, então uma coisa depende da outra. Então a gente precisa controlar os nossos gastos. Olha aqui, ó. Minha gente, uma barragem dessa, é porque vocês são muito novinhos ainda. Mas uma barragem dessa, quando se rompe, é um estrago tão grande, é tanta gente a morrer, é tanta coisa a ser destruída, fica tudo dentro da lama. Né? E essas barragens, elas têm que passar por vistorias, assim como as usinas também.
elas devem passar por vistorias periódicas para ver se não corre o risco delas, ver se não corre o risco delas transbordarem, de acontecer algum acidente, porque, olha, é muita água que tem aí, é muita lama, destrói as casas, matam pessoas, animais. Então, sempre elas têm que estar sendo vistoriadas para que não haja problemas, né? Porque é um desastre só quando isso aí acontece. Né? Nós tivemos há um tempo, que foram as barragens, né? Teve uma barragem que aconteceu um grave acidente, né? E é muito arriscado para quem mora próximo a essas barragens. Então, por isso que sempre alguém tem que estar fazendo vistoria, tem que estar se fiscalizando para ver se corre algum risco. Né? Porque o desastre é sério. É um desastre ambiental e, além disso, causa a morte de muitos seres vivos, inclusive seres humanos. Olha aqui, ó. Barragem de conservação de água. Olha aqui, aí vocês imaginam. Se essa água todinha sai daí. A gente olha assim, a gente faz, ah, mas só tem essa água, mas é muita água, gente. É porque aí a gente tá vendo fotos. Né? Por vídeo também vocês não têm, não vão, a gente não consegue ter uma noção, mas é muita água. É por isso que quando essas barragens aí acontece alguma coisa, o estrago é tão grande. Mas a boa notícia é que nós temos outras formas de energia também. Além da energia elétrica, a gente tem a energia solar. A energia solar, ela ainda é um pouco utilizada porque os custos são muito altos. Essas placas aqui, elas captam a energia do sol para poder transformar em energia elétrica. Então, é uma alternativa boa porque não vai mexer na água e é uma coisa natural, né? É uma fonte limpa. A energia solar não polui o nosso planeta. A energia eólica, que é a energia produzida pelos ventos, nesses moinhos, esses aerogeradores, eles vão se movimentando e também vão transformando, né, a energia do vento em energia elétrica. Também é uma fonte limpa. E um detalhe muito importante, é uma fonte que é considerada renovável. É uma fonte de energia que não se acaba, certo? A energia luminosa, também, que é a energia do sol. O sol tem energia, fornece energia luminosa, né? Energia solar. E são fontes de energia que não fazem mal ao nosso planeta. Então, a gente agora vai responder a página 106, tá? Do livrinho de vocês. Primeiro, o que a força da água gera? A força da água, ela gera o quê? Para a gente falou bastante, né? Inclusive, eu dei até o exemplo do estado do Amapá, que está sofrendo com os problemas dos apagões. Então, gera o quê? Gera energia elétrica. Gera energia elétrica. Segundo, devemos evitar o desperdício da energia elétrica por quais motivos? Por que é que a gente deve economizar energia elétrica? Se a gente for gastar, né, muita energia elétrica, a gente vai precisar construir mais barragens, mais usinas. Então, o meio ambiente vai ser mais agredido, né? Terceiro, quais são
os benefícios que a construção de uma usina traz para a população. O que é que ela traz, o que é que ela gera para a população? Você pode colocar, traz energia elétrica ou gera energia elétrica para a população. Também é uma outra alternativa para você colocar, tá certo? Então, ó, está aí a correção. Primeiro, a força da água gera energia elétrica, né? Segundo, porque quanto mais se gasta energia elétrica, é preciso construir mais usinas e causa sérios problemas à natureza, né? A construção dessas usinas. E o terceiro, traz energia elétrica para a população ou gera energia elétrica para a população, você também pode colocar, tá? O, o quarto quesito tem assim, complete a cruzadinha abaixo. 1. A água dos é necessária para construir uma usina. A água de que é necessária? A água dos rios. Então, você pode escrever rios. 2. Onde ocorrem mudanças quando se constroem usinas? O que é que muda? Muda a paisagem. A paisagem ela é totalmente modificada, né? 3. A força da água gera o que a gente falou hoje bastante? Gera energia elétrica, né? Tanto é que tem energia elétrica. 4. Para as usinas funcionarem, é preciso construir uma. Começa com a letra B, uma barragem. Então, você vai colocar barragem, certo? Olha aí, ó, correção da cruzadinha. Rios, número 1. 2, paisagem. 3, energia elétrica. E 4, barragem, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a tecnologia, sobre os avanços tecnológicos, né? A gente já falou sobre a água, né, bastante. Então, nosso próximo assunto vai ser os avanços tecnológicos. E a gente vai ver que teve a tecnologia aqui na cidade e também teve tecnologia no campo, né, na área rural. E essa tecnologia trouxe alguns benefícios e, ao mesmo tempo,
trouxe alguns problemas. Nós vamos falar sobre quais são os problemas, né, e quais são os benefícios, certo? Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Ó, beijo para vocês, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.